Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vou contar um pouquinho do relato do meu parto, né? Do Josué, ele nasceu dia 30 agora, do 7, né? Era pra agosto, né? Mas veio antes, né? Vou mostrar pra vocês, olha que gostosura da mamãe. Tá dormindo, gente. Então, assim, no dia 30, né? Eu tinha acabado de almoçar, aí eu sentei um pouco pra descansar, assistir um pouco, né? E escutei um barulhinho, sabe? Sabe, uma pressãozinha básica. Aí eu fui no banheiro, quando dei por mim, fiz xixi normal, né? E voltei. Aí eu ia fazer alguma coisa na geladeira e começou a escorrer mais ainda. Muito, muito. Aí eu me toquei, vixe, estourou a bolsa. Aí eu fiquei um pouquinho com medo, desesperada, né, gente? Comecei a chorar já. Aí eu liguei lá pra minha mãe. Aí a minha irmã veio aqui também, né, ela. Aí meu pai foi e me levou no hospital, junto com a minha irmã, né. A gente foi pro Nardini. E assim, no outro dia, eu ia conversar com a minha médica pra pedir uma cartinha pra poder fazer cesárea, né. Porque eu já tinha ido lá, mas aí o médico no Nardini, né, já tinha ido lá na segunda-feira, mas aí ele falou assim, quem dá a cartinha é a médica, né. Então eu ia passar com ela já no outro dia pra pedir a cartinha, mas não deu tempo, né. Fomos para o Nardini, né, passamos pela triagem, esperamos, gente, como a gente esperou. Passamos, aí tinha que esperar o médico, né, como foi à tarde, umas 2, 3 horas mais ou menos. Acho que eu fui falar com o médico quase 6 horas, gente. Quase 6, 7 horas. Eu acho que um pouquinho mais. Por aí, porque aí a gente passou com o médico, conversei com ele. Aí eu falei, né, que tava perdendo líquido, tal, tudo. E era um médico novo. Aí eu falei pra ele assim, olha, eu ia pedir a cartinha, né, pra minha médica, mas não deu tempo, que eu quero fazer cesárea. Aí ele falou assim pra mim, mas as cartinhas às vezes não adianta, viu? Então, é o que você quer. Você tem que chegar aqui e falar o que você quer, a gente vai falar pra você, né, quais as consequências que pode acontecer, né, o problema que pode ter, porque ele explica, né, a diferença do parto normal e da cesárea, né. Então ele explicou lá pra mim os riscos que eu poderia estar correndo ou não. Aí nisso ele fez o exame de toque, né, fez o exame de toque, né, e ele perguntou pra mim, você vai querer cesárea, né? Eu falei assim, eu quero por causa da minha idade, que eu tenho 45 anos, tenho diabetes gestacional. Aí eu expliquei tudo pra ele, né? Os meus problemas. E ele falou assim, então tá bom. E assim, eu consegui, gente, foi um milagre de Deus, sabe? Porque não tinha mais leito, né? Não tinha mais quarto. E eu fui a última, né, que ele concordou pra fazer a cesárea, né? E ele me encaminhou, né? Aí nisso, mandou lá pra gente fazer com as enfermeiras, aí aguardou, gente, demora muito. Muito mesmo, porque aí tem que mandar para as enfermeiras para que elas possam encaminhar a gente, né, para poder fazer a cesárea. Demorou muito. Nessa demora toda, aí eu sei que eu fui pra salinha lá, né, esperar, né, que fui fazer fiz o cardiotoco, né, que tinha que fazer para ver se o bebê estava bem, né? Aí eu fiz o cardiotoco, aí esperando, eu só sei que, gente, eu fui pra salinha lá depois pra aguardar a minha vez, porque ia limpar a sala. Tinha 2 cesáreas na minha frente, né? Então eu ia ser a terceira. Quando eu fui pra salinha lá pra poder esperar, né? Pra mim subir, já era quase 10 horas já era 10 e pouquinho já, né? E eu comecei a ter um pouquinho de contração, eu comecei a ficar com medo, né? E aí eu falei com a minha irmã, né? Você vê lá, né, com eles, né? Conversa pra ver se tá perto já tá limpando a sala ou não, né? Porque você tem que limpar a primeira sala,
pra depois entrar a próxima pra poder fazer cesárea, né? Então, aí a minha irmã foi lá, né? O bom que ela foi, ela sempre conversou, foi lá questionar porque tava demorando. Porque demora, gente. Sinceramente, o atendimento no Nardini demora muito, né? Principalmente na parte ali da enfermaria, porque parece que fica tudo lá, né? Eu fiquei até indignada que teve uma vez que eu fui lá, na segunda-feira, né? Pra poder fazer o exame lá. Gente, tem gente que tinha que fazer ultrassom. Ficou das 10 até as 4 horas. E quem liberava a ultrassom era lá na parte da enfermaria. Então fica muito papel lá, né? Não é uma coisa tipo, passou pela trilhagem, você já vai falar com o médico. Não existe isso lá. E só tinha 6 pessoas para fazer ultrassom. Vocês acreditam, né? Mas isso aí é outra coisa, né? Mas eu fiquei indignada. E outra assim, a salinha da enfermaria é pequena demais. Gente, tem que fazer o cardiotoco lá dentro. Tem que tomar medicação lá dentro e é muita gente para tomar medicação e para fazer várias coisas numa salinha pequena. Então é pequeno mesmo lá, sabe? E é muita grávida, viu? Tem muita grávida. Bom, voltando, né, lá, né, o assunto. Aí quando foi umas 10 e pouco, mais ou menos, aí eu subi, né, 10h30, mais ou menos, porque o Josué nasceu 10h56, né? Então, mais ou menos esse prazo aí. A gente subiu pra salinha, eles fizeram o preparativo, né? Tudo certinho. O bom que foi bastante médica, né? Tinha um médico, nossa, muito bom. Ele era bem... Então, ele é muito bom, viu? Porque eu acho que é um dos médicos mais antigos. E eu fiquei sabendo que ele é que libera mais, assim, o pessoal pra fazer cesárea, né? E, assim, tinha umas médicas com ele, né? Aí o cara deu anestesia, né? Anestesia lá, certinho. Aí começou já a fazer o parto do neném, tudo. Mas aí ele tava demorando um pouquinho, né? Porque ele tava ensinando, acho que a moça a dar os pontos, né, em mim. Uma das médicas lá, acho que tava aprendendo, né? A como finalizar, ele explicando tudo certinho. Eu não ligo pra essa parte, sabe, gente? Normal pra mim. Mas aí começou a sair um pouquinho da anestesia. Comecei a sentir um pouquinho de dor, aí eu peguei e falei pra ele, eu tava sentindo já, ele se puxar o ponto. Aí ele foi, chamou o anestesista, aí eu tomei outra anestesia, né? Então, assim, super respeitaram, super... Nossa, foi muito bom o atendimento, eu amei, sabe? Eles são super cuidadosos com a gente, né? E Josué nasceu. Gente, ele fez xixi 2 vezes na hora que ele nasceu. Fez lá nas mulheres, coitada das mulheres, ela tava pegando ele, fez xixi nelas 2 vezes. E depois eu vi ele, tirei uma fotinha, né? Minha irmã tirou, né? E depois finalizou e tudo deu certo, né? Foi muito bom. O atendimento do Nardini, ele é muito bom. Porém, é muito demorado depois da trilhagem, né? Triagem, né, que fala. Depois que você passa com o médico, demora muito. Parte da enfermaria demora demais. Tirando isso, né, todas as enfermeiras, o pessoal, tudo muito bom. Tudo o atendimento ótimo. Né, eu gostei bastante. Aí na hora de sair, que demorou, gente, demorou demais a saída. Eu não sei o que é a médica, porque a gente ia sair no domingo, né? Gente, eu não sei o que aconteceu com essa médica, porque geralmente a médica entra cedo, né? Pra poder estar liberando o povo, pra tal, tudo. O pediatra tinha até liberado já eram umas 9 e pouco, já tinha liberado o Josué. Só faltou liberar a gente, né? E assim, pra mim a gente ia sair 9h30, né? Mas não, enrolou demais. Tava todo mundo já desesperado no corredor pra ir embora. Tinha muita gente pra ser liberada. Então, eu vim sair de lá quase 3 horas, gente. Sendo que era pra me ter saído umas 9h30. Porque ele já tinha feito o exame do pezinho já no dia antes, à noite. Pra quê? Pra que a gente pudesse sair cedo. Mas a doutora, eu não sei o que aconteceu. Atrasou a vida de todo mundo, né? Tirando isso, foi ótimo, gente, o atendimento. Eu gostei muito. Né? E eu gostei da minha parte da cesárea. Claro que você vai sentir as dores, normal, gente, normal. Aí eles te dão remédio, você vai se cuidar. Mas foi muito bom, né? E tá aí o Josué. Estamos bem, estamos nos cuidando, tá bom? Beijão pra vocês.